Bom, gente, boa tarde. A gente ainda não vai começar, vamos aguardar uns minutos, mas eu quero aproveitar pedir para vocês, né, para passarem o link, tá, para as pessoas. Tem algumas pessoas pedindo para a gente o link aqui, mesmo tendo ido pelo e-mail, né, o novo link, é comum que as pessoas tenham alguma dificuldade. Então, peço para vocês ajudarem a gente aí, passar o link para todos e todas, né, que estejam com dificuldade. Vocês devem estar vendo, né, quem está no computador vê com mais facilidade um olhinho, né, no canto superior esquerdo, que é o número de pessoas que estão acompanhando a gente, que entraram no link para acompanhar por streaming, que não vão conseguir fazer perguntas, participações, né, como quem vai estar aqui na sala. E hoje foi possível para a gente fazer a sala, né, aqui para o Meet, com lugar para 250 pessoas e com o recurso da gravação, tá? Então, a gente acha super importante todo mundo divulgar, né, que tanto a reunião de ontem, quanto a de hoje, quanto a de amanhã, embora a gente tenha focado, o HC, a Faculdade de Medicina e a FAMESP, focado em divulgar para determinados grupos, a ideia é que todo mundo possa participar, né, das 3 reuniões, né, enfim, ou que as pessoas possam participar de qualquer uma das 3 reuniões, porque o conteúdo ele não vai diferir muito, tá? O formato que a gente fez ontem, que eu acho que foi muito feliz, né, a gente vai repetir hoje, que é de abrir para o professor Carlos Magno fazer uma apresentação e, na sequência, a gente abre aí para as perguntas das pessoas, ok? Carlos, como são 4 e 5, né, e eu acredito, né, na pontualidade, né, e a rigor ele já está 5 minutos atrasado, eu acho que a gente poderia começar. Antes, só para a gente manter o formato, né, de ontem, eu vou pedir, vou abrir a palavra, eu vi que o Rúgulo está aí, a Jaque está aí, a Érica está aí pelo hospital, então eu vou abrir a palavra para vocês aí falarem, né, as boas-vindas aí, do mesmo jeito que a gente fez ontem, tá? Então, Érica, Jaque, Rúgulo. Obrigada, Kika, você bem rápida, né? Falar rapidamente que, em que pese toda essa onda difícil, né, que parece que não termina nunca, a gente tem essa oportunidade, né, de ter uma equipe tão preparada, né, de ter a nossa Infecto, de ter o Carlos Magno que pode vir, né, não digo no estalar de dedos, porque, né, Carlos, mas que está sempre aqui presente para nos esclarecer, para nos dar, de alguma forma, a segurança com a notícia baseada na ciência, que é isso que a gente precisa, né? E ter também junto com a gente aí o HC que nos integra, né? E que nos mostra também a nossa realidade tal como ela é, né? Não como as notícias gostam de preparar. Aproveita aí para parabenizar a Érica pela exposição que ela deu e mostrou aí da nossa realidade. Então, acho que é isso. Agradecer a todos, bem-vindos alunos, né, que vieram aqui para, de fato, aprender com a ciência. Passo para a Érica, então, né? Oi, boa tarde. Queria dar as boas-vindas a todos. Eu acho que a informação, ela nunca vai ser demais. Quanto mais a gente incluir a todos, né, na informação e na situação atual, a gente constrói multiplicadores. Nesse momento, o que a gente precisa são multiplicadores da real situação, né, e das possibilidades, e sabendo do que o HC está fazendo, para que vocês se sintam fazendo parte disso, né? Porque sem o nosso corpo clínico, sem a nossa comunidade em geral, a gente realmente não vai conseguir. Obrigada, Érica. Rúgulo, suas boas-vindas.
Oi, boa tarde. Boas-vindas, então, né? Eu acho que é muito oportuno esse evento, porque realmente a gente está vivendo um momento bastante diferente do que nós vivemos no passado. Vocês devem estar percebendo que esse vírus chegou perto da gente, né? Nós conhecíamos um ou outro, né, que estava infectado. Agora não, agora tem um monte de gente que a gente conhece que está infectado. Eu acho que por isso é muito oportuno mesmo essa reunião, para que a gente se prepare para evitar que nós também fiquemos doentes dessa patologia. Não sei se vocês todos sabem, que estão aí presentes, lá em FAMESP tem um hospital de campanha em Bauru, né? Chegou a ter 80 leitos lá, 20 de UTI, 60 de clínica, fora 128 leitos do hospital estadual, todos Covid. Isso foi desativado, hoje nós temos apenas 10 de UTI no hospital de campanha e 20 de enfermaria, que está lotado há 15 dias, todos positivos. Não é nenhum suspeito, nenhum aguardando exame, só vai para lá quem é positivo. Então, em que pese esse vírus não ser tão grave como foram os anteriores, está internando sim. E não é só gente que não tomou vacina, que não tem o ciclo completo, tem gente com ciclo completo internado também. Então, acho que por isso é oportuno, a gente vai ouvir aí o professor Carlos e podemos tirar as dúvidas para que a gente proteja e dissemine essa preocupação, porque nós, neste caso específico, somos formadores de opinião. Nós estamos na universidade, né? E o que a gente fala fora daqui tem valor, sim, porque nós estamos no meio científico, né? Então, acho que é muito importante que a gente participe dessa reunião e dissemine o que nós vamos discutir hoje. Era isso. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, Rúgulo. Então, eu passo a palavra para o professor Carlos, para sua apresentação, Carlos, e aí depois, na sequência, a gente abre para as perguntas, ok? Então, mais uma vez, Carlos, obrigada, viu? Pela sua Obrigado, Kika. colaboração e pela paciência com a gente, porque a gente pergunta... eu sou cliente antiga já do Carlos, fico perguntando para ele, ligando para ele de madrugada quando o marimbondo pega a minha mão, tal, e eu sei que o seu WhatsApp está fervendo aí, né, nesses tempos. Eu estou terceirizando o WhatsApp. Agora, alguns alunos mandaram para mim, eu passei para o Gabriel Berg, porque hoje eu realmente não dei conta do WhatsApp. Mas eu queria começar, né, além de agradecer por toda a importância que o HC, que a FAMESP, que a FMB estão dando a esses momentos, para dizer que muito do que a gente sabe como hoje está a situação, e muito do que a gente até agora conseguiu controlar, dentro, por exemplo, do nosso corpo de funcionários ou dos nossos pacientes internados no HC, se deve à grande sensibilidade que o HC tem tido de identificar casos. Então, tanto a busca de sintomas quanto o pool de saliva, eles têm sido importantíssimos para encontrar tanto profissionais quanto pacientes internados, quanto alunos com Covid e conseguir excluir, isolar, afastar essas pessoas, diminuindo o número de casos secundários. Resumindo a questão, até a semana passada, pode ser que essa semana mude, mas aqui no nosso hospital, a taxa de transmissão de paciente para paciente da Covid é 0,7. Quer dizer, quando nós encontramos um paciente com Covid, geralmente ele transmitiu para menos de uma pessoa, em média, o que significa que isso não sustenta uma epidemia. Então, nós evitamos grandes surtos, aquele tipo que uma pessoa passa para 2, passa para 4, passa para 8. Isso só é possível porque nós temos o pool de saliva e uma triagem de sintomas muito importante, uma medida imediatamente feita, né? Mas a minha escolha aqui, né, e essa apresentação só não é igual a de ontem, porque a gente sempre vai encontrando alguma coisa que a gente pode melhorar, mas
ela tem o mesmo sentido da de ontem, de não dar uma aula de Covid. Todos vocês que sabem buscar as informações Covid nos locais apropriados, e eu tenho que dizer que a grande imprensa em geral, e quando eu falo grande imprensa, eu estou falando da Folha de São Paulo, Estadão, a Rede Globo, certo? Revista Veja, elas têm sido muito corretas em termos de apresentação dos dados epidemiológicos e científicos, né? Temos algumas redes que eu tenho que nominar como a Jovem Pan, que são disseminadoras de fake news, mas a maioria da grande imprensa tem sido bastante coerente e responsável. Então, não faz sentido eu chegar aqui para dizer para vocês, em dezembro de 2019, o novo vírus foi identificado na China, na cidade de Wuhan, porque todos nós sabemos disso. Então, na verdade, ao invés disso, eu queria soltar alguns itens que eu considero que são importantes para que a gente pense na Covid, em como a gente pode, na nossa comunidade, controlar a Covid, como cada um de nós pode ser um multiplicador para diminuir casos, internações e mortes por Covid. Então, eu vou pedir licença aqui para compartilhar uma janela aqui, certo? E aí, como eu vou perder totalmente contato visual com vocês, eu só quero que vocês me digam se está aparecendo o slide. Está aparecendo. Muito bem. Então, são alguns tópicos sobre a variante Ômicron e o que é que nós podemos fazer para prevenção e controle dessa variante. Certo? Em primeiro lugar, a variante Ômicron, quando a gente olha esse mapa aqui filogenético, mostra o parentesco entre os diversos vírus e as variantes que já foram diversas, né? A gente chama de variante de interesse, toda variante nova que aparece. E variante de preocupação, quando ela mostra que ela traz alguma coisa de novo e perigoso. Então, nós tivemos o surgimento da variante alfa na Inglaterra, depois a variante beta na África do Sul, depois a variante gama no Brasil, que foi a que matou muita gente no ano passado, a variante delta na Índia, que passou a ser predominante no Brasil no segundo semestre de 2021, e, por fim, a variante Ômicron. Basta olhar para essa imagem para vocês perceberem que a variante Ômicron é muito fora do padrão genético das outras, a ponto de algumas pessoas dizerem é um novo coronavírus. Outra questão. Existe uma letra chamada R0, que é o seguinte: para quantas pessoas uma pessoa que é colocada num ambiente onde todo mundo é suscetível vai transmitir, sem nenhuma medida de controle ainda aplicada? Né? Isso chama R0. Quando você vai fazendo as medidas de controle e vendo resultados, passa a se chamar RT. Bom, o R0, a propensão de disseminação, por exemplo, na variante gama, que é a variante P1 ou amazônica, que nós chamamos, era de uma pessoa transmitir para 2 a 6. O R0 da Ômicron é maior que 10. Alguns dizem que chega a 30. Então, uma pessoa, em média, transmite para 30 pessoas. É muito fora do padrão do que nós conhecíamos de variantes da Covid. A outra coisa é que, justamente por essa transmissibilidade imensa, nós estamos tendo uma onda em qualquer lugar do mundo de casos de Covid que não tem nenhum antecedente, né? Vejam as grandes ondas nos diversos países e o que a gente está vivendo agora em janeiro, né? Não tem como comparar essa situação de janeiro com as situações anteriores. Nós temos muito mais casos de Covid do que nunca tivemos. E, felizmente, né, esse aumento não está sendo completamente seguido pelo aumento da mortalidade. Mas quando a gente diz que ele tem menos mortalidade, eu quero puxar o que eu acho que até hoje é o estudo mais confiável, que é o do Reino Unido, que identificou que uma pessoa com Ômicron ela tem 50% a 70% de menos chance de precisar de uma internação. Eu quero lembrar vocês, 50% a 70% de menos chance não é zero chance. Certo? Então, as pessoas têm chance de internar e de morrer. E, quando a gente olha... Congelou?
Aqui também. Congelou aí? Uhum. Carlos, nós não estamos... Isso, agora. Parece Oi? que você voltou, mas nós não te escutamos nesse slide. É nesse slide aqui que começou a ter o problema? Foi. Bom, esse slide, ele mostra o nosso de imprensa, que hoje é o local mais confiável de informações sobre Covid, já que o governo anda hackeado há muito tempo e, pelo jeito, tem a menor pressa de corrigir os dados. Então, ele mostra que Acho que travou de novo. Carlos? Quando aparece a seta, a Omicron mata, está parando você. Estamos sem te ouvir. principalmente pessoas não vacinadas, mas tem também, em alguns casos, matado pessoas vacinadas. A gente perdeu de novo um pouquinho, viu? A gente, só um minutinho, pessoal, a gente teve uma oscilação na entrada aí na internet, Carlos, então deu uma falhada. Como eu estou no campus igual você, eu caí também, então vou pedir para a Jaque dizer onde estava, e aí, se alguém pediu para entrar na sala nesse tempo e não conseguiu entrar porque a gente tinha caído, fala para entrar, pedir de novo, tá? Onde que parou? Bom, estávamos nesse mapa. Estávamos no mapa, quando apareceu a setinha da Omicron mata, a gente perdeu. Parece que alguém está querendo impedir a gente de dizer que a Omicron mata, né? Isso mesmo. A Omicron aumentou as mortes 150% na última semana. Eram um pouco mais de 100 mortes diárias, agora são 300 mortes. Como eu disse, isso é menos do que as 4.000 mortes diárias que tínhamos em meados do ano passado, mas não é uma situação confortável, é uma boate aqui se incendiando todos os dias, certo? E são 2 aviões de passageiros caindo todos os dias. Isso não é uma situação confortável para nenhum de nós, e todos os estados que estão aqui em vermelho são estados onde a mortalidade subiu nas últimas 2 semanas. Outra questão, a Omicron, ela tem um escape parcial das vacinas. Aqui é a dosagem de anticorpos. Ela, quando você tem 2 doses da vacina, ela é bem menor, a produção de anticorpos em relação ao vírus original. Essa situação, essa diferença diminui quando você dá a 3ª dose, mas continua sendo uma coisa importante. A transmissibilidade da Omicron em pessoas com as 3 doses, que recebem o chamado booster, é 3,66 vezes mais que a transmissibilidade da Delta, que era a variante anterior. Então, é comum a gente ver pessoas com Covid, mesmo vacinadas, ainda que a vacina tenha uma proteção importante, especialmente contra casos graves. A vacina, ela protege 85% você contra a chance de ser internado por Ômicron. Mais uma vez, 85% é bom, mas não é 100%. Então, só isso não segura a situação da Covid. Então, a proteção, ela não é total com a vacina. Mais complicado, existem algumas pessoas que são chamadas superdisseminadores. Que são essas? São pessoas que uma pessoa causa 50, 60, 100 casos, ao invés de causar aqueles 5, 10 casos que normalmente se transmite. Os superdisseminadores, na variante original da Covid, eles ocorriam mais ou menos, eles eram 1 entre cada 1.000 pessoas com Covid, eram um superdisseminador. Na variante Ômicron, segundo um estudo da Suíça, de cada 10 pessoas, 1 é um superdisseminador. Então, de cada 10 doentes, imagine todos os doentes que a gente conhece, 1 é um cara capaz de disseminar absurdamente, solta muito vírus, infecta muita gente.
Então, a variante Ômicron, ela traz mesmo um diferencial de conseguir escapar relativamente da vacina, se transmitir mais, mesmo que a vacina continue protegendo bastante contra a morte. Outra questão é por quanto tempo a variante Ômicron se transmite. Embora isso tenha muita discussão, e hoje mesmo eu acompanhei o professor Pascoal numa discussão com os 2 sindicatos de servidores e de docentes, o que parece nesse estudo japonês, que é pequeno, mas é um estudo coerente com Ômicron, ele mostra que até o 6º dia, 50% das pessoas que estão infectadas estão transmitindo. Depois do 7º ao 9º dia, principalmente ele cai para 18%, se a pessoa não tem sintomas, é praticamente zero, e a partir do 10º dia praticamente não tem mais transmissão. Então isso ajudou a gente a fazer as medidas de afastamento dos funcionários. Não são só 5 dias, como os americanos dizem, mas também não precisam ser 14 dias. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E quando a Ômicron acaba, né? Quando isso vai acabar? Veja, é sempre um exercício de chute para o futuro, mas se a gente olhar no Google, colocar África do Sul, Covid, ou se a gente colocar Reino Unido, Covid, a gente vai ver uma imagem como essa, em que a Ômicron sobe abruptamente ao longo de 3, 4 semanas e cai de novo ao longo de 3, 4 semanas. Se essa imagem se repetir no Brasil, nós já devemos estar numa situação muito mais confortável em março, certo? Que é a nossa esperança. Mas nós temos muitas e muitas dúvidas, né? E não estamos aqui para trazer certezas, mas trazer o que nós sabemos até o momento para melhorar a segurança da nossa comunidade, o que eu chamo de manejo da nossa comunidade. Como diminuir o tamanho de risco na nossa comunidade, algo para o qual todos nós podemos dar a nossa contribuição. E eu falo, portanto, que existe um modelo chamado modelo do queijo suíço de proteção, que diz que cada medida de proteção individual é como uma fatia de queijo suíço, ela tem furos, e ela sozinha não resolve. Então você tem que juntar várias medidas, porque os furos não se encontram uns com os outros, e aí você tem a proteção. Algumas dessas medidas, esse amarelo mais alaranjado, são medidas pessoais. Ficar à distância quando está doente, lavar as mãos, não ficar muito tempo em situação de aglomeração, usar máscaras, certo? Que cada um faz. As outras são as chamadas responsabilidades compartilhadas. O ambiente ser trabalhado para ser um ambiente de menor transmissibilidade, ou as quarentenas, isolamentos e as vacinas, né, que são responsabilidades também governamentais, estão nesse amarelo mais clarinho. Então, sozinha, cada uma dessas intervenções tem pouca possibilidade de sucesso. Juntas, elas são muito poderosas. Por isso, eu estava tentando escrever, até escrevi um texto hoje, circulei no WhatsApp, que é muito complicado. Nós fomos, ontem, censurados ao dizer que a situação de Botucatu não está tranquila, as pessoas não podem sair sem máscara na rua. Nós fomos censurados porque estamos dando combustível para os antivacinais. Eu não acho. Nós estamos dizendo que, além da vacina, nós precisamos de outras camadas de proteção. Lembrando, o que é sempre bom lembrar, como a Covid se transmite. A Covid se transmite principalmente por essas coisas chamadas gotículas, que andam 1 metro, 2 metros e caem no chão. Hoje a gente já sabe que a superfície, o chão, não é tão importante, se é que tem alguma importância na transmissão. Mas a gente sabe que essas gotículas, elas se transmitem mais distante quando a pessoa está cantando, gritando ou fazendo exercício físico. Daí a nossa preocupação com ambientes de academia, daí a nossa preocupação com torcida organizada, daí a nossa preocupação com festas, daí a nossa preocupação com boates, daí a nossa preocupação quando os alunos, na formatura, começam a cantar aquela musiquinha que eles sempre cantam. Eles estão, se infectados com Covid, lançando o vírus muito mais longe. Se o ambiente é fechado, a chance desse vírus ficar recirculando e infectar indivíduos é maior ainda, embora que diante de muita aglomeração, mesmo ambiente aberto é perigoso. E a variação da sensibilidade individual, que nós diminuímos a suscetibilidade individual vacinando as pessoas, e as pessoas usando máscara.
Então, tem várias coisas aqui que a gente pode mudar. E esse artigo, que eu posso discutir depois com as pessoas, ele é um artigo muito bonito, ele foi feito por pessoas que estudam muito, inclusive medicina baseada em evidência, e o que é que ele mostra? Eu não vou entrar em detalhes, mas ele mostra várias situações em que você tem pouca gente no ambiente ou muita gente no ambiente. Aí ele põe, você está fora, está num ambiente externo, livre, sem paredes, né, ambiente externo, você está num ambiente interno bem ventilado ou mal ventilado. Você está silencioso, falando ou está gritando. Então, vai desde a situação mais tranquila, que você está silencioso, num ambiente externo e com pouquíssimas pessoas, aí o risco é mínimo, até aquela situação que você está cantando ou gritando num ambiente fechado, com má ventilação e cheio de gente, uma boate, uma festa, né? E essa é a situação de maior risco. Nisso, você tem várias situações de risco intermediário. Quando a gente olha para esses quadrinhos, a gente pode imaginar quais as atividades do dia a dia, quais a atividade do nosso trabalho tem maior risco, quais as que têm menor risco. E uma coisa importante, quando nós falamos de comunidade universitária, comunidade hospitalar, é que, via de regra, a maior parte das infecções ocorre fora do campus. Quando a gente discutiu, por exemplo, as aulas da Unesp, exceto a medicina, o internato e da enfermagem, os estágios finais, nós pensamos muito nisso. Quando você traz alunos para uma cidade sede, você tem maior interação social, você tem festas de república, você tem encontros, você tem transporte coletivo mais lotado, e isso tudo vai ampliar a transmissão, causando mais casos, e mesmo que os casos graves sejam uma pequena proporção desses casos, acaba havendo casos graves, certo? Quero dizer para vocês que eu estou com um paciente grave, aqui internado, um paciente que internou para fazer uma cirurgia otorrinolaringológica, está com Covid, e é um paciente que está bastante grave. Então, uma grande pergunta é onde os profissionais, principalmente da saúde, têm sido muito estudados, mas profissionais em geral, eu acho que isso se aplica tanto ao HC, quanto à FMB, como a Caio, como as Casas Bahia, certo? Onde os profissionais adquirem Covid. Então, vários estudos em profissionais da saúde, principalmente, mostraram que pelo menos 60% das infecções dá para provar que foram adquiridas fora do hospital. A gente tem um exemplo clássico de um setor do nosso HC que teve um surto de Covid, a maior parte das pessoas teve Covid. Quando a gente foi investigar, a gente descobriu que eles tinham feito um churrasco e outras pessoas do churrasco estavam com Covid, ou seja, não foi no setor que houve a transmissão, e sim no churrasco que as pessoas do setor fizeram fora do hospital. Então, isso é uma coisa muito importante, porque não é dentro também da nossa faculdade, né? O pessoal do sindicato pergunta, mas quando o Comitê Covid da universidade montou a biossegurança para aulas, ele fez errado? Não, a biossegurança para aulas está perfeita. O problema é que é só ali que os alunos ficam. Como é que eles ficam quando pegam carona? Quando eles ficam quando pegam transporte coletivo? Como eles ficam em casa? Né? O meu filho, que faz agronomia aqui, falou que havia muitas festas de república que estavam sendo programadas para a segunda quinzena de janeiro. Então, tudo isso são momentos de grande transmissão. A nossa festa de formatura foi um momento de enorme transmissão. Estou com quase metade do internato afastada por infecção adquirida na festa de formatura. Outra coisa que é, assim, aqui são os estudos que fazem assim, com surtos entre profissionais de um mesmo setor. Onde eles pegaram? Pegaram atendendo o paciente? Não. Eles pegaram na salinha do café. Essa cultura da salinha do café nós precisamos mudar. Eu mesmo sou uma pessoa que adora a salinha do café, o lugar onde a gente conversa, a gente troca ideias, a gente discute, um espaço democrático, mas neste momento nós não podemos ter um monte de gente nas copinhas, nas salinhas de café, juntas, sem máscara. Às vezes eu vejo pessoas que eu sei que se cuidam quando estão no atendimento do Covid, estão 5, 6 em cima de uma mesa, num quarto, numa sala de 1,5 por 1,5 metro, certo? Comendo pão, conversando, tomando café. E aí, quando eu afasto uma dessas pessoas por Covid, todas as outras têm que ser afastadas porque são contactantes. Nós não podemos manter, nesse momento, essa cultura de sala do café,
porque aí nós levamos a uma ampliação, inclusive, do absenteísmo, toda vez, e isso tem sido comum. Eu afasto um residente de tal especialidade e ouço, mas os outros residentes tomam café com ele todos os dias, então eu tenho que afastar todos os residentes daquela especialidade. Né? Mesma coisa com enfermagem, mesma coisa com outros setores. Temos que aprender, aqui na MI a gente faz isso com clareza. As pessoas vão precisar de café uma por uma. Não ficam 2 pessoas sem máscara na sala de café ao mesmo tempo. Então, essa cultura, se nós não mudarmos, nós vamos ter muitos surtos institucionais. E isso não é só no Brasil que está sendo visto, isso aqui no mundo inteiro. Certo? Esse exemplo aqui que eu estou mostrando é norte-americano, mas consegue traçar para essa linha de café. Então, nós fizemos uma coisa que eu não quero que vocês se preocupem em dar muita atenção. Esses fluxogramas parecem complexos, mas eles são muito simples. O que eles querem dizer? Que uma pessoa gripada, com sindrome gripal, na nossa comunidade, ele só vai ser liberado para continuar trabalhando se a gente conseguir provar que ele não tem nem Covid, nem gripe, porque nós também vivemos uma epidemia de H3N2. Se nós provarmos que não tem os dois, essa pessoa pode voltar às atividades. Então, por exemplo, hoje, chegaram aqui testes rápidos no hospital para Covid e influenza. Então, se nós temos um profissional gripado e ele testa rápido para os dois, maravilha, ele não tem gripe, ele não tem Covid, ele pode continuar trabalhando, porque o vírus respiratório que ele tem não é um vírus epidemiologicamente relevante. Mas suponhamos que ele tem Covid, então ele fica afastado até o 7º dia. No 7º dia ele tem sintomas? Se não, ele pode voltar. Se sim, ele estende o afastamento para 10 dias. Se por outro acaso ele não tem gripe, certo? Ele não tem Covid, e nós temos um teste positivo para gripe, ou não foi realizado o teste, e a gente tem que considerar que pode ter sido positivo, afastamento por 7 dias. Então, essa é uma situação que nós estamos fazendo para isso aqui é o que provavelmente a Anvisa vai soltar agora, porque é o que está sendo discutido num comitê nacional do qual eu faço parte, certo? Não ponho a Anvisa porque não tenho ainda a chancela deles. E o assintomático do pool de saliva, ele é afastado 7 dias a partir da data da coleta. Se ele teve sintomas, aí ele vira um sintomático, ele volta para cá, passa a contar a partir do dia dos sintomas. Caso contrário, ele pode, certo, fazer o seu retorno às atividades, certo? Caso ele tenha sintomas, ele passa a ficar 7 dias isolado. Se no 7º dia ele está com sintomas ainda, fica por 10, que é o que já tínhamos falado. E os contactantes de caso confirmado de Covid, eles são afastados por 7 dias. Se eles não desenvolveram sintomas, eles podem fazer um teste rápido e, se negativo, voltar à atividade. Se eles ou não fizeram o teste rápido, eles vão precisar ficar afastados por 10 dias após o último contato desprotegido. Outra coisa importante, o último contato desprotegido. Um casal, o marido está com Covid. Qual é o último contato desprotegido da esposa? É o momento que ela descobriu que está com Covid e passou a usar máscara com ele. Porque se ela continuar tendo contato com ele desprotegido, ela vai continuar... O último contato desprotegido vai ser o último dia que ele tiver sintoma, né? Então, isso é uma coisa importante de a gente ver. Então, eu penso que nós estamos num momento que não é para pânico, mas é para uma cautela responsável, né? E, como eu disse para vocês, não é uma aula, não é uma palestra, é uma apresentação de algumas questões pinceladas aqui, para dizer para vocês que, apesar da Ômicron matar menos que as anteriores, ela não é uma gripezinha. Tem gente mesmo vacinada que está internando e morrendo, certo? Não é a maioria dos que morrem não vacinados, mas temos vacinados morrendo também. Morrendo porque esqueceram de usar máscara numa reunião de família, porque foram para uma festa, porque saíram na rua sem máscara. Então, o que custa a gente, além da vacina, somar a máscara e a não aglomeração? Né? É isso que tem me preocupado, porque as pessoas continuam se aglomerando para almoçar, se aglomerando 3, 4 pessoas, mas já é muito. Na salinha de café, as festas continuam existindo, as reuniões familiares continuam existindo, certo?
E eu quero dizer para vocês que eu vou completar 50 anos na sexta-feira e vou completar com o meu núcleo familiar doméstico em casa. Não vou fazer nenhuma festa, trazer ninguém de fora, porque não é o momento disso. Gostaria de fazer uma festa de arromba, certo? Mas não é o momento disso. Então, a gente precisa transmitir para os outros essa cultura de segurança. Para quê? Para a gente diminuir os casos e diminuir alguns óbitos, algumas mortes por Covid, certo? Então, tendo dito isto, eu passo a ficar à disposição de vocês para perguntas, dúvidas, questionamentos, né? E contando muito com a participação de vocês, acho que essa aula está gravada, os slides podem ser amplamente divulgados, com a participação de vocês, na comunidade de vocês também, na família, nos amigos, no espaço que vocês trabalham, tudo isso para que nós possamos diminuir o impacto desta onda, que é possível que, não posso garantir que, seja a última onda realmente grave da Covid-19. Joia, obrigada, Carlos, pelos esclarecimentos, aí, pelas atualizações. A professora Cláudia Magalhães já levantou a mão, e a gente tem também uma pergunta no chat do Rossano, né? Aí eu acho que eu vou abrir para a professora Cláudia, e aí depois você, na sequência, você responde o Rossano, pode ser? Cláudia, boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Meus agradecimentos ao Carlos, porque essa conversa foi extremamente esclarecedora para nós, não como docentes, mas como cidadãos botucatuenses. Em trabalhando na Unesp, nós somos obrigados a ter uma vida comunitária e nós somos replicadores de boas notícias e de notícias reais. E está muito difícil, eu confesso, que explicar isso daí em termos para o público leigo, mas eu me encarrego dessa tarefa, estou muito feliz de fazer isso. Há duas questões, os antivacinais e, na verdade, as atividades mínimas, por exemplo, como academias, piscinas, etc. A questão das gotículas, né? Acho que ficou muito clara em relação às gotículas, né? Mas eu acho que tem uma questão importante também em discussão nesse momento, que é a vacinação das crianças na faixa etária dos 5 aos 11 anos, né? E a gente observa, em princípio, aqui uma certa hesitação nessa faixa etária, e como que a gente pode atuar exatamente por esse argumento que você mencionou, da Ômicron ter relativa resistência à vacina, dificuldades no entendimento da transmissibilidade, e a população dessa faixa etária, muitas vezes, é a mais difícil de segurar em termos de convívio social, gotículas e tudo mais. Então, assim, eu queria fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, se essa palestra vai ser transmitida para o YouTube e se a gente pode passar o link como, né? Então, isso é uma coisa importante para todos aqueles professores, agentes que replicam. E qual a recomendação que dá em relação às crianças dessa faixa etária? Não em relação às festas, acho que ficou muito claro isso que você colocou, é da observação de todos, mas aquela situação das famílias que nós temos que assistir e como que elas lidam, né? Porque criança não tem jeito, a gotícula, a máscara sai do lugar, e como que a gente pode melhorar isso? Sem alarmar, sem dizer que o risco existe, o risco é maior e potencialmente maior, e grande parte desse risco nós não sabemos. Como que a gente faz uma mensagem curta, então, fácil? Cláudia, eu vou aumentar minha dissonância com as autoridades municipais ao dizer que eu estou chocado que uma proposta que a gente fez de adiar pelo menos 2 semanas as voltas às aulas e que tínhamos o compromisso do secretário de Educação não foi cumprida. Eu tenho um filho que está sendo chamado a voltar às aulas na semana que vem, que eu vou fazer uma coisa que me dói no coração fazer, eu não vou mandar. Eu vou fazer homeschooling.
ou ele vai perder um ano, entendeu? A Patrícia Pinto, que tem um filho que estuda na mesma escola que o meu, também está com a mesma tendência de não mandar, certo? E por quê? Eu acho uma irresponsabilidade, no momento de pico da Ômicron, você juntar crianças que é um grupo ainda não vacinado, é um grupo que está sendo preferencialmente afetado pela Ômicron. A Ômicron já é a segunda causa de mortes em crianças, só perde para acidente de trânsito. As outras variantes eram a primeira causa de morte em criança. Hoje a Ômicron é a segunda causa de morte em criança, só perdendo para acidentes de trânsito. E, apesar de crianças morrerem menos, eu acho que mandar, e vou dizer aqui, com o risco de me chamar de alarmista, que a gente precisava esperar esse pico passar para voltar às aulas das escolas, tá certo? Não recebi das autoridades de saúde pública nenhuma, das autoridades de saúde e de educação do município, nenhum retorno positivo em relação a isso. Lamento que assim seja. Existe uma ideia aqui em Botucatu, e lamento que assim seja, que por ser o município do Brasil com maior adesão vacinal, nós podemos andar sem máscara, se tivermos Covid vai ser uma gripinha, e essa ideia está equivocada. Nós já tivemos mortes por Ômicron aqui em Botucatu. E eu acho ruim essa ideia que é passada, tá certo? Esse triunfalismo, nós temos que ter orgulho que Botucatu é uma cidade vacinada, vai ter menos casos graves e mortes que outras cidades, mas não é zero. E aí, hoje, eu transmiti para várias pessoas um texto em que eu dizia que as pessoas pensam que tem dois botões, ou você é a favor da vacina, ou você é a favor da máscara. Se você diz que é vacinado, mas precisa usar máscara, é porque você não acredita na vacina. Não existe isso, né? São as camadas do queijo suíço. Então, eu acho que nós precisamos ser motores na comunidade. Vamos dar um exemplo agora de outra coisa que você falou, a reação adversa vacinal. Nós tivemos uma suspeita de reação adversa vacinal aqui em Botucatu. Essa suspeita, ela foi manejada da maneira como ela é feita. Existe um grupo do Estado e existe um grupo do Ministério. Ambos os grupos avaliaram essa criança. Eu acho até que o professor Rossano, que está aqui, chegou a ver essa criança e concluíram que essa criança tinha um síndrome de Wolff-Parkinson-White, que não há, até pelo tempo entre a vacina e a arritmia, tempo para se desenvolver a miocardite, que seria supostamente a causa dessa doença cardíaca. Veja, mesmo com o afastamento do nexo causal, 2 ministros vieram para Botucatu prestar solidariedade à família, e eu tenho todo o respeito. Para ver um eletrocardiograma. O ministro migrou de Brasília para Botucatu para ver um eletrocardiograma. Que é cardiologista, o ministro, né? E vamos ver uma coisa, na realidade, é um ministro candidato ao governo da Paraíba com uma ministra candidata ao Senado de São Paulo. Desculpem dizer isso, mas tem que ser dito isso. Vieram até São Paulo, a Botucatu, fizeram um circo político, ajudado por alguns médicos da nossa comunidade botucatuense, não do nosso HC, alguns médicos da nossa comunidade botucatuense, para lucrar em cima de um evento, de uma ideia antivacinal, que depois o próprio Ministério descartou. Não só o Estado, mas o Ministério descartou. Quero dizer que nenhum desses ministros jamais visitou uma família de criança vítima de Covid ou ligou para prestar sua solidariedade. Então, circos antivacinais desse tipo são execráveis. E me espanta o quanto a nossa comunidade, e eu falo que a cada um, transmitiu por WhatsApp rapidamente a ideia, a fake news, de que um grupo daqui da Unesp de Botucatu tinha confirmado o nexo causal da vacina, e hoje não nos ajudam a transmitir com a mesma velocidade os dados corretos de que as pessoas têm que se proteger, que têm que usar máscara. Então você percebe como fake news é altamente transmissível, tem um R0 enorme, enquanto que as notícias corretas e avaliações têm um R0 pequenininho, não é? Então, eu tenho pedido para as pessoas, é uma situação em respeito à criança, em respeito à família, não devia ter sido espalhado daquele jeito, não devia ter sido feito aquele circo. Não sei, é possível até que a família ache que foi muito bem acolhida por um ministro, mas eles estavam abalados como por natureza, mas não perceberam que aquilo era um circo político. E eu acho que nós não devemos fazer isso. Eu acho que a vacinação das crianças ela é segura. Isso está demonstrado em mais de 20 milhões de crianças vacinadas no hemisfério norte, sem nenhum evento colateral grave detectado, certo?
Eventos adversos, como febre e outros, têm sido vistos, mas nenhum efeito colateral grave. Quer dizer, não seria, claro, poderíamos ter o azar do primeiro evento colateral grave de vacina do mundo sem Lençóis Paulista? Até poderia acontecer, né? Porque tem que ser em algum lugar se acontecer. Mas, nesse caso, faltou parcimônia para as pessoas antes de espalhar o pânico, né? Esse pânico não tem mais jeito, muita gente não vai vacinar suas crianças. E nós vamos começar as aulas com as crianças incompletamente ou não vacinadas, o que é uma coisa que, para mim, é um risco imenso, diante de uma variante mais transmissível, quando nós sabemos da influenza que crianças trocam secreções muito mais que adultos, certo? Só que eu considero isso uma batalha perdida, porque eu já tentei, junto a nossos gestores, se outros pediatras... Mas nós não desistimos, Carlos, nós temos que fazer blog. Então, nossos pediatras... Nós que somos pessoas que se interessam por essa cidade, nós temos que trabalhar por isso, e eu acho que é por isso também que eu pedi que, se essa palestra fosse gravada, a gente pudesse disseminá-la, porque os pais esclarecidos procuram fontes, e eu mesmo já tive que parar para muita gente explicar isso daí, e não devemos desistir, eu acho que a gente tem que ter uma bandeira, e eu acho que a gente teria até mecanismos mais divulgadores, assim, da nossa capacidade de interpretação, traduzido para uma linguagem leiga, que eu acho que precisa ser disseminado por um canal, e eu acho que esse canal é o Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina de Portugal. Assim, acho que é a minha opinião. Eu só quero dizer, antes da Kika falar, que, em primeiro lugar, eu conto muito com os pediatras, né, que são importantes nisso. Em segundo lugar, eu estou a ponto de entrar na justiça para ganhar para o meu filho o direito de fazer homeschooling, quando eu sou a pessoa mais contra homeschooling do mundo. Tá certo? Isso porque a escola do meu filho diz que não vai disponibilizar aulas online. Então, essa é uma coisa terrível. Obrigada, Carlos. Obrigada, professora Cláudia. Eu só levantei a mão aqui para reiterar o que eu já escrevi, né, aqui nas mensagens na chamada, que essa palestra está sendo gravada, ela será disponibilizada e os slides também, com ampla divulgação, né, a gente agradece, né, aos senhores pela divulgação. Eu queria pedir para o Carlos dar uma respondida nas perguntas que tem aqui. Tem uma pergunta do Rossano sobre a questão se tem alguma previsão de uma atualização das vacinas, e depois tem mais duas pessoas que fizeram perguntas. Acho que se você puder começar pelo Rossano. Sim, é claro. Não, eu já ia responder a do Rossano. Rossano, existe um interesse, e neste caso eu tenho que dizer que existe um interesse do próprio secretário municipal de saúde, que já entrou em contato comigo, de tendo a possibilidade de administrar a quarta dose, começando pelos idosos e imunossuprimidos, e depois os profissionais de saúde, mas existe ainda uma grande controvérsia na literatura se a quarta dose ela é de fato tão boa. Alguns dizem que a quarta dose só seria boa se ela fosse feita com um vírus adaptado para Ômicron. Certo? Então, isso é uma controvérsia na literatura. Eu sou a favor de quarta dose, embora os dados de Israel tenham mostrado que a quarta dose não é também essa coisa toda fantástica em termos de proteção. Certo? A Pfizer está desenvolvendo uma vacina diferenciada para Ômicron, ou seja, aquele RNA que tem na vacina da Pfizer, já com o RNA típico da Ômicron, né? E eu espero que isso chegue logo em quantidade suficiente. Mas eu sou favorável, de um modo geral, à quarta dose. O que nós não temos é dose suficiente para fazer. Eu já conversei com o André Spadaro, e inclusive me pus à disposição para assinar uma nota que subsidie a Prefeitura de Botucatu em tendo vacinas para a quarta dose, administrá-las, tá certo? Nos grupos de maior risco. Então, nesse ponto, ao contrário das escolas, por exemplo, nós estamos de acordo e sempre estaremos ao lado da Prefeitura e da Secretaria quando concordarmos com algumas medidas. Tá certo? Então, essa é uma pergunta. Aí, a pergunta do Eduardo sobre Covid longa em pessoas vacinadas. Na verdade, isso não está claro. O que nós sabemos hoje é que Covid longa ocorre em pessoas imunossuprimidas, certo? As pessoas vacinadas parecem ter um curso de Covid curto, né?
Pode haver, claro, o conhecimento é tão grande, pode ter coisa que eu não tenha conhecimento. Mas o conhecimento que nós temos é que a Ômicron, ela tende realmente a ser até mais rápida no começo e no fim. Incubação rápida, queda rápida também da transmissibilidade, porém, e aí por volta do 10º dia a transmissibilidade já é muito pequena. Eu não conheço dados que subsidiem que uma pessoa vacinada transmite por mais tempo. Eu conheço dados claros de que uma pessoa imunossuprimida, transplantada, em corticoterapia prolongada, em uso de quimioterápica, essas pessoas podem passar semanas transmitindo. Mas esses são grupos que a gente está manejando individualmente e deixando essas pessoas afastadas pelo tempo que é necessário, tá certo? Temos aqui uma pergunta da Mariana sobre o distanciamento nas salas de espera do HC. Isso é uma discussão que nós estamos tendo com a superintendência. Eu acho que a Érica pode falar, né, sobre isso também, né? E eu acredito que com isso as 3 perguntas, né, assim, é claro, sem dúvida que as salas de espera podem ser ambientes de contágio, especialmente se as pessoas não estiverem com máscara. Aí a questão do aumento do distanciamento na sala de espera é que ele diminui a capacidade de atendimento dos ambulatórios. Quando a gente determinou o afastamento, a gente teve que diminuir o atendimento de ambulatório pela metade. Isso faz com que uma série de pessoas sejam prejudicadas na sua assistência, né? Então, é uma balança difícil de ajustar, e eu até queria que a Érica complementasse essa minha fala, Érica. Oi. Por favor. Então, o que nós temos discutido nas nossas reuniões, que são quase diárias, né, que o Carlos também participa, é justamente isso, né? A gente já tem isso como números, que reduzir ou fechar o ambulatório tem um reflexo imediato na superlotação do pronto-socorro, que já está em condições, assim, muito além do que a gente chamaria de superlotação. Nem tem mais como classificar o tanto de gente que a gente tem no pronto-socorro, porque a gente sabe que o paciente, a gente consegue segurar o paciente num certo controle se ele tem o acompanhamento ambulatorial. Então, por que até agora a gente não optou por voltar tudo para trás? Porque isso quer dizer em reduzir pela metade o número de agendamentos, o que também exige uma logística enorme de cancelamento, né? Que foi, a gente não consegue fazer isso de um dia para o outro, até acho que nem sei se de uma semana para outra, porque a gente precisa avisar todo mundo, né? Telefonar. Da outra vez que nós fizemos, a gente usou uma força-tarefa, né? Vocês lembram que até as secretárias da medicina, todo mundo era telefone usado, não só não tinha o telefone, como tinha pessoa atrás do telefone. Então, por isso que a gente está, de fato, a gente está segurando, esse que é o fato, a gente está segurando e observando dia a dia, porque a gente, no momento, é meio um controle de dano, falar que vai ter a medida ideal, toda medida vai ter um ônus e o bônus. Então, no momento, a gente ainda está calculando que o ambulatório, nesse formato, ele está sendo mais bônus do que ônus, pelo reflexo imediato da superlotação do pronto-socorro, que já está superlotado. Mas isso pode mudar a qualquer momento, porque todo dia a gente se reúne. Eu quero dar aqui o meu testemunho do quanto é importante se reunir todos os dias e mudar questões, né? Eu estava falando agora, às 14h, com o professor João Chaves e com o João Carlos, respectivamente os presidentes do sindicato dos docentes e dos servidores da Unesp e o professor Pascoal. E a gente conseguiu uma enorme credibilidade com eles, dizendo que a gente pode mudar as condutas do dia para a noite quando se tornar necessárias. Eu acho que essa é uma das maiores garantias que podem ser dadas, né? Que se tem uma conduta hoje, mas se tornar necessária, essa conduta pode ser mudada amanhã, certo? Então, como a Érica falou, nós estamos tendo reuniões quase todos os dias, né? Com algumas exceções, mas quase todos os dias, e revendo todas as normas de isolamento já foram revistas, todas as normas que podemos rever para tentar equacionar o atendimento adequado do hospital com a segurança das pessoas que são aqui atendidas, tá certo?
Tem uma pergunta da Vanessa, que é se existe alguma evidência de proteção imunológica de alguém que pegou Ômicron contra outras variantes. Vanessa, é difícil saber isso, porque a Ômicron, o primeiro caso de Ômicron foi descrito em 24 de novembro de 2021. E nós não temos praticamente mais outras variantes circulando. Então, para dizer que a pessoa que pegou Ômicron está protegida contra as outras variantes, a gente precisava que ela se expusesse a outras variantes e não pegassem, né? O que a gente tem visto, né, é que sim, os anticorpos gerados pelas pessoas infectadas pela Ômicron, eles inativam in vitro, ou seja, numa cultura de célula, os vírus das outras variantes, sim. O contrário nem sempre é verdadeiro. O anticorpo gerado pela outra variante não inativa adequadamente os casos de Ômicron. Então, é muito cedo para a gente dizer que a Ômicron vai deixar todo mundo imune e vai ficar todo mundo bem. E eu tenho medo dessa discussão, porque isso valida uma fala de que vamos todo mundo se infectar porque isso é uma gripinha e todo mundo vai ficar bom. E no meio dessa coisa, gente morre. Certo? E gente morre mesmo. Tem gente. Essa Ômicron ela é tão transmissível, mais uma vez dando um testemunho pessoal, meus pais, que são idosos, uma moça que vai lá ajudar de vez em quando, não é exatamente uma cuidadora, porque eles são bem ativos, mas ajuda em alguma coisa, chegou lá com Covid, passou um dia lá, os dois pegaram Covid. Eu passei pelo aperto do meu pai, pneumopata, com Covid, certa semana passada. Então, a transmissibilidade é algo enorme, e a gente só consegue evitar tendo uma tolerância zero com o não uso de máscara, tirando toda essa mania da gente se juntar com outras pessoas sem máscara, no mesmo ambiente, tá certo? E acho que nesse momento a gente não tem dados sobre o que a Ômicron vai representar em termos de proteção contra ter novas infecções de Covid. É muito cedo, né? Muito poucos trabalhos nessa direção puderam ser realizados. Obrigada, Carlos. Continua aberta a palavra. Você viu, Carlos, entrou uma pergunta aqui do Eduardo, professor. Do Eduardo, né? O que sabe sobre a incidência de sequela em vacinados? Olha, o que se sabe da incidência de sequela em vacinados, em se tratando das variantes todas que houve até agora, é que ela é muito menor. A incidência de quadros graves e sequela em vacinados é muito, muito menor que em não vacinados. Tá certo? Agora, quando você me perguntar sobre a Ômicron, eu sempre vou te dizer, nós não temos tempo de ter sequela da Ômicron, só faz 2 meses e 2 dias que o primeiro caso de Ômicron foi identificado no mundo. Certo? Então, nós realmente não sabemos. E quanto a Mariana, é claro que, sim, que as discussões de ambulatório são para todos os ambulatórios, né, Érica? Sim, elas são tomadas, para nós não tem diferença. Ambulatórios são ambulatórios. São todos iguais. Então, vale a mesma coisa. Inclusive porque os espaços físicos, em boa parte, são similares. São compartilhados, né? Sim. Gente, continua à disposição aí. Eu queria dizer que eu estou vendo que tem alguns docentes aqui, né? Tem alguns servidores aqui que são da Unesp. Nós estamos fazendo um levantamento muito, muito, muito meticuloso, né? Das pessoas que estão vacinadas. E, assim, a gente está muito perto de zerar, não ter ninguém que não esteja vacinado ou que não tenha trazido uma justificativa médica, né, enfim, avaliada pela Seção Técnica de Saúde, né, de que essa pessoa realmente tem mais prejuízos ao se vacinar, nesse caso específico, né, e a gente realmente está tentando fazer a nossa parte, mas eu queria reforçar aquilo que o Carlos falou, né, a gente é convidado para festas, né? Apesar das coisas antipáticas que a gente tem que fazer muitas vezes na gestão, a gente ainda não perdeu os amigos, né? E a gente é convidado para festas, confraternizações, e a gente tem alertado as pessoas, tem recusado convites, tem alertado as pessoas sobre esses riscos, né?
E aí a gente precisa realmente do apoio de toda a comunidade, né, da consciência de toda a comunidade. Eu quero dizer, por chato que isso venha a parecer, que, assim, todas as pessoas que fazem festa têm uma boa razão para dizer que a festa deles é especial e pode ser feita. É a minha formatura, os meus pais estão completando 50 anos de casado, são os 90 anos do meu pai. Quer dizer, todo mundo tem uma coisa que só acontece uma vez e só acontece agora, né? E todo mundo tem uma razão justa para fazer festa. Mas a situação sanitária não permite, né? E nós temos que nos entender sobre isso. Eu morro de vontade de ir num boteco tomar cerveja no final da tarde. Eu não faço isso, certo? Porque a situação sanitária não permite. Então, nós temos uma situação que nos força a manter uma série de restrições. Quando não pudermos, aí a gente pode fazer um carnaval de um ano, certo? Mas, neste momento, a gente tem que antipaticamente dizer que essas situações não devem acontecer. Bem, se não houver mais dúvidas, né, eu quero, né, agradecer, né, o Carlos, agradecer a presença de todos, dizer que amanhã nós temos a terceira reunião aberta, né, a toda a comunidade, que vai ser às 11 horas da manhã, é isso, né, pessoal? Já que Carlos, Érica, é isso, 11 horas. Então, amanhã às 11 horas da manhã, já foi enviado para todo mundo, né, os links, né, tanto para participar, quanto para poder acompanhar, e a gente pede para todo mundo divulgar o máximo possível, e a gente, assim que a gente conseguir organizar, a gente vai disponibilizar a gravação aí no YouTube e os slides para todo mundo. Os slides de ontem já foram disponibilizados, né, da apresentação do Carlos de ontem, e a gente também disponibiliza os de hoje, e acho que é isso. Não sei se passo a palavra para o Carlos, para a Jaque, para a Érica, para o Rúbulo, se vocês querem fazer mais algum comentário. Só agradecer a disponibilidade de todos, né, de estarem aqui ouvindo, que com certeza, como eu falei, serão replicadores, e falar que nós estamos à disposição, como sempre, lá no HC, para discutir, tirar dúvida, para explicar. Às vezes a pessoa não entende o porquê de uma medida ou de outra, tudo tem uma explicação e foi fruto de uma discussão prévia. Então, só nos procurar que a gente esclarece, tá bom? Eu queria complementar, né, a Érica dizendo que assim, eu fiz essa metáfora ontem e acho que ela vale. Nós estamos com uma pia transbordando. O hospital está fazendo um efeito heróico para aumentar a bacia da pia, mas nós precisamos fechar a torneira. Então, essa reunião hoje aqui é para vocês ajudarem a gente a fechar a torneira, porque a torneira está aberta, o ralo é pequeno, a bacia enche, transborda, aí a gente fica aumentando a bacia da pia, que é o hospital, a capacidade de atender, a capacidade de isolar, a capacidade de tudo, mas uma hora a coisa colapsa, e aí extravasa, né? Então, nós precisamos diminuir o número de casos novos. Não é normal ter casos. Eu não consigo, eu quero dizer para vocês, por mais que eu esteja parecendo aquela moça, a Jennifer Lawrence, tirando, evidentemente, os aspectos físicos, né, mas a Jennifer Lawrence no Não Olhe para Cima, eu posso estar falando aqui como um louco, mas, gente, não dá mais para toda vez que eu isolo uma pessoa, ela me dizer, mas todo dia eu almoço com mais 3 aqui, então eles têm que ser contactantes. Não dá mais, gente. Almoça cada um no seu lugar. Eu almoço aqui no hospital, almoço fechado na minha sala. Aqui na INI a gente tem turno para almoçar na copinha, para ir na copinha, sabe? É perfeitamente possível fazer isso tudo. Não dá mais para o aluno dizer, eu sou contato porque quando eu venho de carona eu tiro a máscara. Para que tirar a máscara quando vem de carona? Sabe?
Então, é isso que eu queria pedir, para que a gente fizesse pequenas mudanças que podem ter grandes resultados. Cada um de nós pode pegar Covid, até ter Covid leve, mas passar para um pai idoso que pode falecer, mesmo sendo vacinado. Apesar da vacina proteger 85% contra internar e morrer, hoje, no estado de São Paulo, a maior parte dos internados são vacinados. Por quê? Porque a maior parte da população é vacinada. Certo? Então, é preciso entender que isso acontece. Né? Hoje eu estava conversando com colegas do município de São Paulo que estavam dizendo que só 30% dos meus internados são não vacinados. Os outros 70% são vacinados. Claro, se você tem uma população que 98% se vacinou, é claro que a maioria dos internados vão ser vacinados, mesmo que a vacina proteja contra a internação. Né? Então, era isso, né? Esse é algo que eu gostaria de dizer para vocês. Cada caso que a gente previne de Covid pode ser uma morte que a gente está prevenindo lá adiante. Antes, nós estávamos trabalhando no atacado. A gente queria diminuir de 4 mil mortes para 3 mil, de 3 mil para 2 mil, de 2 mil para 500. Agora, nós estamos com 300 mortes. Cada morte que a gente evitar vale. Nós estamos trabalhando no varejo. Certo? E é isso que a gente precisa entender. Essa é a nossa responsabilidade como cidadãos, nossa responsabilidade como comunidade de uma faculdade de medicina, profissionais de saúde, muitos de nós, certo? De sermos multiplicadores. Temos que passar isso com a mesma eficácia, pelo menos, com que as fake news de evento adverso vacinal se divulgaram no começo dessa semana passada. Certo? Obrigada, Carlos. Jaque, Rúgulo, alguma dúvida? Alguma... Não, Kika, nenhuma, só agradecer mesmo ao Carlos, né, pela partilha aí dos conhecimentos e a todo mundo, né? Obrigada. Hoje também não tenho nada, não, só parabenizar mais uma vez o Carlos aí pela apresentação dele e que espero que você tenha conseguido convencer todos nós aqui a divulgar essa sua apresentação. E é para ampla divulgação, viu, Rúgulo? Eu mandei aqui num grupo aqui que tem da diretoria da Faculdade de Medicina, tá certo? Mas vou mandar também para a Érica aqui uma cópia para você, certo? Vocês podem divulgar aí amplamente, certo? Então, obrigada, Carlos, obrigada a todos e todas. Lembrando que amanhã, às 11 horas da manhã, tem a terceira reunião, que a coordenação vai ser da FAMESP, e aí a gente, usem o link lá que a gente já que a gente tinha que construir um novo link, a gente já mandou para todos e todas, tá bom? Então, obrigada, gente. É um bom fim de tarde aí para vocês. Fim de tarde para todos.